empresas tradicionais, a gente tem muita questão, né? Eu quero entender se a digital é da mesma forma. Uhum. A gente tem a questão da filosofia da empresa, Uhum. da cultura da empresa. Você enxerga que o digital é a mesma coisa? Você Não. consegue entregar isso ou não? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Qual que é a diferença, assim? Cara, na minha percepção, Sim. né, do que a gente construiu, né, pensando no que a gente construiu, está muito ligado à questão da agilidade. Então, a gente acaba sendo muito rápido. Então, um exemplo da pandemia. Acho que em 2017, eu fui numa palestra do Walter Longo, que na época ele era diretor da editora Abril. E ele fazia o questionamento sobre a necessidade de todo mundo ir para o escritório, em 2017. E de lá, eu voltei com essa ideia, e aí a gente conversou entre a gente, os 3 sócios, falou, cara, vamos começar a estabelecer um dia de home office dentro da iFleet. E aí, desde 2017, então, a gente fazia toda sexta-feira home office. Quando estourou a pandemia, que na verdade o anúncio realmente que ia parar tudo foi numa terça-feira. Na quinta-feira, o pessoal já costumava da iFleet juntar as coisas, então tela, notebook, levar para casa, porque eles faziam home office na sexta-feira. Durante a sexta-feira, a gente se falou e falou, gente, eu acho que esse negócio vai dar ruim. Uhum. E aí, na sexta-feira, a gente falou, a partir de hoje, fica em casa. Então, e aí na terça-feira foi quando foram os anúncios que as empresas deveriam, né, fechar, tal. Então a gente se antecipou essa agilidade. Já se prepararam antes. Não, e foi de forma involuntária. A gente não falou, vamos fazer isso, porque pode ser que aconteça uma pandemia. Não, na sexta-feira o pessoal foi para casa, na quinta-feira o pessoal foi para casa, levou as coisas. Na sexta-feira a gente percebeu e falou, gente, a partir de hoje, vocês levaram as coisas para casa, né? E, lógico, se alguém precisar fazer alguma coisa no escritório, vai e tal, mas fica em casa. Né? Então, tipo, já estava com essa cultura, já estava mais fácil, é mais rápido. Uhum. Então, eu acho que é essa questão da agilidade. Então, você precisa... um exemplo, às vezes, nem tanto as empresas digitais, ou as grandes empresas também acabam, mesmo sendo digitais, né? Do desenvolvimento de um projeto que uma empresa levaria, sei lá, 60 dias para criar o esboço, em 15 dias a gente foi e colocou em prática. Então, acho que essa questão da agilidade, entendeu? De você ser adaptável muito rápido. Então, precisamos adaptar. Vamos parar tudo, vamos fazer. E aí você quebra muitos processos, entendeu? Eu tenho uma tremenda dificuldade em ser extremamente processual. Todo processo que eu olho, e desde muito novo, eu lembro que meu pai brigava comigo por isso. Pô, você sempre quer fazer diferente. Eu tinha essa ideia. Eu sempre tento... Tá, beleza, estamos fazendo assim, mas se a gente fizer assim, será que vai dar ruim? Será que vai dar certo? Então, essa mentalidade, ela precisa ser... Ela é inerente pelas empresas que eu conheço da área de tecnologia, entendeu? Sim. Então, acho que esse é o grande ponto. Então, você questiona. Mas se eu estou fazendo assim, por que eu posso fazer assim? Sim. Entendeu? E, às vezes, as inovações, elas estão nas coisas mais simples possíveis. Entendeu? Estão nas coisas simples, cara. Você não precisa reinventar a roda já existe, só precisa... sei lá, colocar um negocinho ali, puxar aqui e tal. E aí, de repente, você fala, meu Deus, inventei um negócio novo. E, na verdade, não, cara. Você só pôs uma roupagem nova, mas você fez um ingrediente que muda tudo o jogo. Então, acho que quando você olha para o mundo digital, você vê isso, tá? Você vê isso. Então, um exemplo. A gente implantou na iFleet, há muito tempo atrás, um programa que toda quinta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, o escritório para fazer um bate-papo sobre assuntos diversos. Então, às vezes a gente fala sobre tecnologia, às vezes a gente fala sobre carreira, às vezes a equipe vem trazer assuntos diversificados. Cara, como é que você pensa num escritório tradicional, você parar durante 1 hora para conversar? Não existe essa ideia. Uhum. Não existe essa ideia. Uhum. Não, a princípio, não entra essa ideia na cabeça. Então, são detalhes que você consegue implementando e fazendo de forma mais rápida. Então, acho que o grande ponto do mundo digital é esse. É você pensar, tentar trazer ideias diferentes com o máximo de simplicidade possível. Tá? Existem inúmeras referências de empresas que quiseram trazer algo totalmente disruptivo, assim, e virou um elefante branco. Sim. Entendeu? E o que essas ações, assim, trazem de benefício para a empresa? Por exemplo, você falando assim, quando você tem essas ações inovadoras, né? Uhum. O que ela traz, na sua visão, assim? Que ela ajuda, você fala de produtos? Porque quando você tem, por exemplo,
igual você falou, de uma empresa tradicional, ela tem um padrão ali. Mas você diz para a iFleet ou para o cliente da iFleet? Tanto para a iFleet quanto para o cliente, né? Porque, por exemplo, quando você traz uma ideia, para um tempo do seu dia a dia ali para debater com a equipe, para conversar, sim. entendeu? Cara, eu acho que, bem, quando a gente vai nessa ideia, por exemplo, a gente chama de quick level, né? É uma hora de uma semana que você para conversar sobre, né, passar o próximo passo, né? Existe ali um ganho de sinergia de equipe, então as pessoas se entendem melhor, você consegue fazer ali, e assim, por mais que hoje as empresas tradicionais estão começando a perceber que isso é importante, então você vê os RHs começando a trabalhar esse tipo de coisa. Sim. E quando você vai para as áreas, né, eu falo que em 2016, quando criou a iFleet, não se falava tanto de startup, mas a iFleet tem essa essência de startup,